Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Mais um papo dialético aqui no canal Pantarrei. Hoje a gente vai falar sobre ateísmo e a sua relação com o socialismo. Vai vir uma pessoa muito bacana aqui conversar com a gente, que eu conheci há pouco tempo. Rapidinho, eu já falo um pouquinho dele aqui para vocês e já trago ele para a nossa conversa. Antes, queria só dar aqueles pedidos iniciais, né? Você que é novo, está chegando agora, está vendo, inclusive, essa live gravada depois, não conhece o canal, o Pantarrei é sobre filosofia, sobre religião, a gente fala sobre religião e ateísmo aqui também, e sobre marxismo e socialismo. A gente tenta fazer uma ponte entre esses temas. Eu me chamo Matheus, sou estudante de filosofia, estou no terceiro semestre de filosofia. Então, o canal também é meio que o meu laboratório de estudo e uma forma de eu compartilhar um pouco do conhecimento, das pesquisas que eu estiver fazendo, e também divulgar os assuntos e os temas que eu acho relevante dentro dessas áreas de interesse, tá? Se você está chegando aí, conheça os nossos vídeos, inscreva-se no canal. Vocês que estão chegando agora no chat, Lucas Silva, seja muito bem-vindo. Nosso camarada Lucas, deixa um like aí, ajuda a gente, porque isso faz com que o YouTube mostre a nossa live para mais pessoas, tá? O joinha é bastante importante. Se você está em grupos, compartilha a nossa live nos grupos aí também, que hoje o papo vai ser legal demais, tá bom? Aqui embaixo, gente, tem o link da nossa comunidade no Telegram, comunidade Pantarrei, é uma comunidade de estudo, né? Lá a gente tem vários tópicos de debates, de conversa, para a gente trocar conhecimento, compartilhar conhecimento, e também conversar, se conhecer, debater, né, as áreas de interesse. Tem tópicos de filosofia, de espiritualidade, religião, de anarquismo, de socialismo. Tem vários materiais disponíveis lá também que a gente compartilha, tá? E eu queria rapidamente também falar para vocês de uma campanha que a gente está iniciando aqui no canal Pantarrei, que é a campanha, deixa eu ver se eu venho para cá, para eu mostrar para vocês, a campanha Tira da Amazon, tá? Que é um jeito de vocês ajudarem o canal Pantarrei sem precisar contribuir diretamente aqui, né? Dar um dinheiro. Então, se você consome, se você compra ali da Amazon, você pode pegar esse endereço aqui, ó, tiradamazon.com.br, salvar no seu navegador. Aqui você acessa com o nosso link de afiliado, assim você tira um pouquinho da Amazon e passa aqui para a gente divulgar o nosso trabalho sobre marxismo, socialismo, sobre filosofia e religião, tá? Fica o convite para vocês, tem todos os links aí embaixo, inclusive esse link da tira da Amazon está disponível, acho que eu deixei marcado ali no nosso chat, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, não tenho mais recados, vou chamar aqui o Luciano, tá? Deixa eu trazer ele já aqui. Está aqui, nosso amigo Luciano. Muito boa noite, Luciano. Deixa eu apresentar primeiramente você para o pessoal, tá? O Luciano, ele é mestre em serviço social pela PUC, trabalha como assistente social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e é ex-docente do curso de Serviço Social da FMU. Ele também é conselheiro estadual da CRES-SP, foi conselheiro, né, nas gestões de 2008 2011, 2014 a 2017, 2017 a 2020. No momento, ele é um pesquisador autônomo sobre secularismo e direitos humanos e criador de conteúdo no canal Não Creio. Inclusive, Luciano, eu esqueci... Aliás, tá sim, eu deixei marcado na descrição o arroba dele, então depois vocês vão lá conhecer, ele faz um conteúdo muito legal sobre a questão do secularismo, sobre a questão do ateísmo e também do Estado laico, né? Ele traz esses debates também relacionando com o socialismo. Luciano, primeiramente, muito obrigado por você aceitar vir trocar essa ideia. Acho que a gente tem muita coisa para a gente conversar aqui. E eu começo perguntando para você se você primeiro virou socialista ou ateísta. Aí você aproveita e já se apresenta melhor para o pessoal e conta um pouquinho de como que você resolveu vincular esses dois temas, né? Essas duas questões, que é interesse aqui do canal Pantarrei também. Certo.
Boa noite, Matheus. Boa noite a todas e todos, todas as pessoas aí que estão acompanhando aí ao vivo e também na gravação. É um prazer estar aqui, né, Matheus? Um canal muito parecido com o meu, né? Eu assisti a sua entrevista ao Daniel O Gontijo, né? Daniel, tá. E a sua trajetória é muito parecida com a minha, né? Ó, que interessante. É, e já fica o convite aqui ao vivo para que você também possa fazer parte do quadro que eu vou abrir no meu canal, Que legal. também, né, na linha de debater a experiência pessoal e também puxando outros assuntos aí sobre o que eu chamo de processo de descrença, né? Então, você disse para mim com o que começou primeiro. Começou primeiro o socialismo. Na verdade, eu me tornei ateu por influência de Marx, direta, né? Ó, que legal. Mas foi um processo longo, foi um processo de 11 anos, né? É. Eu conheci o marxismo na faculdade de serviço social, e aí, enfim, a partir daí que eu fui me aproximando mais da esfera teórica do socialismo, do marxismo, e a profissão ela tem isso muito proeminente, né? E, enfim, e aí esses 11 anos, foi um tempo necessário para que eu realmente tivesse convicção daquilo que eu estava proposto de afirmar, que é o ateísmo dialético, o ateísmo baseado no materialismo dialético, né? Legal. Então, primeiro você teve, até por conta da sua profissão, antes de você estudar o serviço social, você não tinha relação nem com ateísmo e nem com marxismo. Então, foi a própria área que apresentou tudo isso para você. A própria área que apresentou. Vamos dizer assim, eu sempre fui inclinado, vamos dizer assim, para a esquerda politicamente, né? Tá. Aos 16 anos, 16 anos foi a primeira vez que eu votei no Lula, né? Entendi. Naquele tempo ele era realmente de esquerda, isso aí já deixando já uma polêmica aqui no canal. Sim. Compartilhe. Então, e ali eu entrei na faculdade muito tempo depois, né? Eu entrei na faculdade com 22 anos, né? 21, 22, são 98, 22 anos, hoje eu tenho 47, então faz, né, 21 anos que eu sou formado, né? Me formei em 2001, naquele momento eu era católico, né? Praticante, coordenador de grupo de jovem, Caraca. catequista de crisma, certo? Então, todo esse esquema que você conhece, eu também conheço. Então, por isso que eu falei que a nossa trajetória é um pouco parecida. Eu só não era da renovação carismática como você. Tá. Né? Mas aí, a partir daí, que eu conheci a teologia da libertação. Na verdade, a teologia da libertação fui conhecer tardiamente, né? Eu fui conhecer um pouco antes de eu romper com a igreja. Enfim, então é uma história, uma longa história, mas acaba que eu não dei, vamos dizer assim, eu não fiz a virada de chave, não foi para a teologia da libertação propriamente, né? Porque eu já estava com muitos questionamentos, né? Do ponto de vista filosófico mesmo, né? Então, acabou que não, a teologia, vamos dizer assim, da libertação não me segurou na Entendi. igreja católica, até porque nem tinha, como eu fui expulso, né? Você tem Caraca. noção do nível, né? Eu fui expulso da paróquia, Caraca. né? É uma história bem interessante. Os padres falam que eu não fui expulso, mas na prática fomos expulsos, eu mais um pessoal. E aí, enfim, aquela paróquia no bairro onde eu morava, no bairro onde eu me criei, é uma paróquia conservadora, né? Então, até naquele momento, eu já entendia, não tão profundamente, mas eu já entendia a diferença entre conservadorismo
e, vamos dizer assim, progressismo, né? Que é Tá, o que eu costumo dizer, mas já era tarde demais, do ponto entendi. de vista, vamos dizer assim, de manutenção de um vínculo religioso, de um vínculo de fé religiosa, né? Você já Tarde estava com as demais questões para ele. filosóficas em relação do ateísmo, já estava latente em Não você. do ateísmo, não do ateísmo, Não do cara. ateísmo? Quando eu rompi com a igreja, em 2001, eu percorri um caminho tortuoso, tortuoso porque eu não tinha essa compreensão de que eu poderia, na verdade, não tive acesso, né, Matheus? Eu ia falando naquela época, eu sou meio tiozinho já, né? Mas Mas cara, pô, naquela época, 2001, você não tinha, é, a internet não é, tinha não todo tinha. o alcance que você tem hoje. O ateísmo na internet começou em 2008, 2009, Por né? exemplo, ó, vou dar um pulo, vou dar um pulo. Eu comecei a me aproximar, vamos dizer assim, do campo ateísta, vamos chamar dessa forma, quando eu conheci o paradoxo de Epicuro. Hum. Eu conheci por acaso, né? Eu nem lembro como foi. Pesquisando na internet, apareceu o paradoxo de Epicuro no Wikipedia. Aí eu não lembro, o Wikipedia começou quando? Aí Nossa, eu eu não não lembro lembro. também. Mas não foi mais que do ano 2002, né? Ah, sim. Então, entendeu? Então aí eu tenho essa memória, né? Então eu não tinha acesso, na verdade, na escola eu não tive acesso à filosofia, né? Na escola, como você sabe, a gente não tem letramento científico, a gente não tem uma abordagem filosófica adequada, né? Quando Sim. malemar você vai conhecer os filósofos, isso não É, adianta nada. é, Sócrates foi isso aqui, isso é. aqui, faça a prova. Quem foi Sócrates? É Sócrates mais foi isso. história da filosofia, né? É. Não ensina a pessoa a filosofar, né? Não tem uma preocupação. Você lembra? Você consegue falar para o pessoal mais ou menos qual que é a do paradoxo de Epicuro? Você tem isso meio Não, o por cima? paradoxo de Epicuro, na verdade, eu estava inclusive estou estudando um pouco de Epicuro agora que estou montando um roteiro. Vou dar um mini spoiler Ah, aqui. que legal. Eu vou fazer um vídeo sobre a impiedade, né? Ah, que legal. E aí eu me deparei com o Epicuro fazendo essa discussão, além de Marx, né? Estou dando spoiler bom aí. Na verdade, é um vídeo de introdução a um novo quadro que eu vou abrir no meu canal, que é, vamos falar de uma vez, o quadro vai se chamar Resenha Ímpia, Ó, que né? interessante. Então vamos fazer uma resenha com os ímpios, né? Estamos juntos aí, todos os ímpios. Mas antes eu falei, não, eu preciso fazer um conteúdo que fale sobre o que é ser ímpio. Afinal de contas, quem deixa de ter fé religiosa é um ímpio? Todo ateu é um ímpio, né? Então eu vou fazer essa discussão. Então aí eu me deparei com o Epicuro fazendo essa discussão e eu voltei um pouco para o paradoxo de Epicuro, onde ele discute o problema do mal, né? Uhum. Eu estou vendo aí que o David Ribeiro está aí na live, salve para o Ah, o David. David. Ele discute isso muito melhor do que eu, claro, eu só tenho uma entrada nessa discussão, mas o problema do mal é o problema do questionamento que o Epicuro faz em relação às condições da divindade monoteísta, que no caso serve, né, para o judaico-cristão, em relação à sua onipotência, onisciência esqueci o outro termo. Onipotência, onisciência e, bom, e Oni, todo-poderoso. oni, onipresença, não é? Todo-poderoso, onipresente, isso. Onipresença, é onipresença. Onipresente, onisciência e onipotência. Sabe tudo, pode tudo e está em todos os lugares, né? E está em todos os lugares. Então, aí o Epicuro ele faz uma discussão. Né? Se ele conhece o mal, esse Deus, ele conhece o mal, ele criou tudo, ele que criou o mal. E se ele Certo. criou o mal, e o mal prejudica o que ele considera de bem, por que ele não destrói o mal? Uhum. Enfim, aí o pessoal fez até um fluxograma. É, eu já vi Né? O esse pessoal, fluxograma rolando na então, internet.
foi isso aí que eu conheci, cara, lá no... Uhum. Foi por esse caminho que eu vi o fluxograma. Eu falei, que interessante isso aqui. E aí que eu fui pesquisar Epicuro e achei, né? Então, eu acho, cara, assim, que toda pessoa que começa a questionar as divindades ou a sua religião precisa conhecer o paradoxo de Epicuro. Uhum. Porque são questionamentos que você olha assim e fala, porra, como eu nunca pensei nisso, mano? E aí você percebe que são pensamentos tão simples, reflexões tão simples, perguntas tão simples, e que por que elas nunca apareceram na nossa mente? Aí você percebe o tamanho da opressão Uhum. religiosa e da incutição do medo e da culpa. É de tal forma, de tal tamanho, que você, de fato, você bloqueia, você tem, parece que isso bloqueado, né? Não tem como nem conversar sobre isso com as pessoas, assim. É Não uma tem como, não é ofensa. assunto. Não é assunto nem para. Não é assunto, que aí vai para o imediato. É. Não, você vai pensar no mal, você está pensando no demônio. Pronto, acabou. Você para de pensar e para de refletir com a pessoa. Sim. Porque se afinal de contas você vai falar do demônio, né? Você tem que falar de Deus, vai falar do demônio. Pois é. Você tem que Ou seja, rezar para fortalecer. vai botar em questão Deus, né? Aí vai botar Deus em questão, né? Não tem isso. Eu acho que nem chega aí. Eu acho que é o lance do fortalecimento da fé, né? Uhum. E aí, uma das coisas que eu comecei a questionar, né? Assim, bem na base mesmo, até antes de sair da Igreja Católica. Eu fiquei pensando, porra, por que todo esse circuito aí de orações e inclusive várias intervenções da missa vão na direção de fortalecer a fé. Uhum. Aí eu fiquei pensando, pô, eles têm medo, eles têm muito medo de que as pessoas fiquem fracas na fé e vão embora, né? E aí, enfim, foram vários desdobramentos que eu comecei a ter de questionamentos céticos mesmo, né? De um ceticismo. E isso tudo a partir, como eu falei no começo, da influência de Marx, da influência do marxismo, vamos dizer assim, né? Do pensamento crítico, né? Que o curso superior, não todos, né? Ainda mais hoje, com a qualidade do curso superior bastante questionável, mas o curso superior ele oferece essa oportunidade, Sim. né? Eu conheço pessoas que têm, enfim, tem até mestrado, doutorado e é um zero à esquerda na filosofia. É. Então você Pelo percebe menos que a uma pessoa. base, né? Não, a pessoa entrou por aqui, saiu por aqui, né? É. Mas dizer Deixa. que não teve oportunidade, né, não dá. Então, aí é questão mesmo de quem quer, né? Então, hoje, olhando para trás, eu digo que eu sempre fui uma pessoa cética, mas eu reprimia isso, entendeu? Desculpa eu te cortar. Não, imagina. Eu que ia te cortar. É que a Kaira tinha perguntado no que a gente acredita. Nós somos ateus. Kaisa. Ela tinha perguntado, né? Inclusive, a Tá, live eu não hoje a sei. gente vai trazer um pouquinho para isso aqui. O David tinha falado de um livro, como é que é? The Black Will Company, The Problem of Evil, do Daniel Howard. Esse livro, quem quiser vai. O David, depois põe no comentário para o pessoal, né, que estiver vendo depois, sobre o problema do mal, né? Ele debate várias questões. E o Lucas comentou, né? Só conseguimos perceber o quão absurdo é a religião quando estamos fora dela. Sem dúvida. De dentro do você ali é um olhar completamente diferente. Deixa eu então trazer o nosso papo, o Luciano, para a questão. Deixa eu te mostrar, aliás, antes. Eu fiz, não sei se eu marquei você eu fiz uma enquetezinha lá na Eu comunidade vi a enquete. e eu achei muito engraçado o resultado. Eu quero compartilhar com você e com o Beleza. pessoal aqui, e aí a gente também já traz para esse assunto. Quer ver? Acho que está aqui, ó.
Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Eu fiz essa pequena enquete. Eu falei assim: ó, o que você acha? A militância ateísta é importante? Ela deve ser exercida junto à militância socialista ou ela pode atrapalhar? Cara, foram 54 votos e deu meio a meio, 50%. Meio a meio. 50%, 22 votos para cada lugar, para cada opinião, né? É importante, ela deve ser exercida, uma militância ateísta, junto com a militância em relação ao socialismo, e metade acha que não. Então, eu queria, a gente podia, assim, associando a questão deixa eu tirar aqui só, do socialismo, do marxismo com o ateísmo. Como é que é a sua experiência? O que você pensa disso? Porque eu entendo um pouco dos dois lados, porque eu acho que depende do panorama que você está colocando na sua frente, né? Depende da conjuntura, da proposta do que você está fazendo enquanto militante. Porque o ateísmo é um movimento pequeno, fraco, e que causa rejeição e que é um obstáculo político dentro de estratégias políticas. Ou seja, você dificilmente vai ver no Brasil um candidato à presidência da República se declarar ateu, né? Acabou, o cara morreu na hora ali eleitoralmente. Quer perder. Agora, também, se a gente não começar a fazer um debate em torno disso, as coisas não vão acontecer, né? Não são os religiosos que estão sob pressão de fortalecimento da fé dentro das suas congregações, assembleias, né, das suas reuniões, não são eles que vão, né, sozinho, conscientemente se iluminar. Não são eles que vão ensinar para os seus filhos, para as outras pessoas, o pensamento crítico a respeito da religião e dos resultantes políticos, né, que a religião também causa, né? O que tem, como é que ela está atrelada a essas questões. Então, são os ateístas, são os ateus, são aqueles que militam por essa causa que vão, de alguma forma, trabalhar para espalhar isso. Como é que é a sua experiência com isso? Você também você é militante de um partido, né? Você está no PSTU? PSTU. Então, como é que se você puder também trazer um pouco disso dentro, né? Porque tem essa perspectiva política. Compartilha com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua visão em relação a isso. Tá. Eu vou começar falando um pouco sobre a militância ateísta. Na verdade, eu nem chamo mais de militância, eu chamo de ativismo ateísta. Porque, assim, e aí eu estou falando sempre, tentando falar de um ponto de vista marxista, tá? Eu penso que... Por que não é a militância? A militância, ela é maior do que um ativismo. A militância vamos dizer assim, é um conceito historicamente construído, né? Então, por que eu acho que não há militância ateísta? Porque o ateísmo é muito heterogêneo, né? Do ponto de vista da sua organização, porque e aí, do ponto de vista marxista também, eu entendo que o ateísmo, ele está contido no materialismo, né? Ele não é o inverso. E eu, antes, no começo das minhas aproximações, eu achava que era o inverso. Eu achava que primeiro a pessoa tinha que se desenvolver filosoficamente em relação à religião, para depois ela entender o materialismo. Não, é o contrário. É o contrário. O ateísmo, ele contém, ele é um conteúdo do materialismo, né? Então, quando você passa a entender isso, você entende, olhando para os partidos, vamos falar dos partidos, né? Você olhando para os partidos de esquerda, e aí é aquilo que é a provocação que eu fiz no começo da live, né? Nós não temos uma definição no Brasil, a coisa é muito difusa, né? Então, eu não vou falar partidos de esquerda, eu vou falar partidos socialistas, né? Senão, se a gente for falar partido de esquerda, sabe? Porque é o PSDB. O PSDB, por muito tempo lá, o Fernando Henrique ficava falando, não, nós somos de esquerda, não, nós somos de esquerda.
Entendeu? Aí você vai lá, quem está começando a se interessar, tá, vai procurar sobre Marx, aí vê que o Marx era filiado no Partido Social Democrata. Aí vê que o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Aí vê que tem o Partido Comunista, e o Marx era comunista e era social-democrata. Enfim. Então, vamos ficar hoje aqui só no âmbito socialista, que é aquela coisa, aquele significado mais popular, que é o Partido Revolucionário, né? Sim. Então, que é o partido que está disposto a fazer movimentos mais críticos, movimentos mais intensos na política, mais combativos na política, né? Então, quando você olha para os partidos, você não vê realmente uma pauta ateísta, né? Vamos dizer assim. Acho que dentro dos partidos é muito difícil, né? Isso. Então, eu acho que tem um fator histórico aí, né? Inclusive, eu tratei disso com o Lucas Papa na live no meu canal, né? Nós tratamos disso lá. E, assim, em resumo, a conclusão que a gente chega é que tem duas coisas aí. Tem o ranço da União Soviética, tá? Que foi aquele processo deflagrado pela União dos Militantes Sem Deus da União Soviética, né? Que era uma organização ateísta, né? Na qual eles queriam organizar, né, a laicidade, naquele tempo não se chamava laicidade, né, do Estado, que a gente conhece hoje, mas eles queriam tornar o Estado mais distante da religião a partir de ações militantes um pouco desvinculadas do partidão, né, do Partido Comunista em si, né, e eles fizeram essa associação aí, vamos chamar assim, que é a União dos Militantes Sem Deus. Não deu certo. Os caras queriam converter as pessoas. Né? Isso para não dizer das violências que eles praticaram. E aí, assim, tem um recorte, aí eu tô fazendo não estou fazendo uma autocrítica da esquerda aqui não, tá? Longe, porque isso é um fato histórico, né? Foi uma opção que o comunismo soviético, e aí tem que localizar bem, o comunismo pós-morte de Lenin, o comunismo sendo estruturado por Stalin, fez opções, né? E que não rolou, né? Durou 10 anos, vamos dizer assim, o auge foi no seu quinto, sexto ano, e depois decaiu, e depois acabou, assim, abruptamente. Por quê? Porque o fascismo chegou. O fascismo chegou encantando os trabalhadores pela via da religião, pela via da demonização do comunismo, né? Utilizando a religião como mediação dessa demonização do comunismo. Então, o movimento comunista precisou dar um giro, e esse giro significou o quê? Deixar para trás essa exigência, vamos dizer assim, de ser ateu, ou de secularizar à força uma sociedade. Não dá certo fazer isso. Entendi. Né? Não dá certo. Então, eu acho que tem um ranço daí. E o outro ranço é enfim, pela desconstituição, vamos dizer assim, do bloco soviético, e aí é um pouco mais recente, né? Que vai fazer com que os partidos tomem outras prioridades, vamos dizer assim, em cada país, né? Se desestrutura a organização internacional, né? Racha-se o partido em várias denominações e várias correntes, e a partir daí você tem você tem aí situações locais, né? De cada país. O professor Ricardo Oliveira, o historiador, né? Da UFMT, né? Mato Grosso. Ele tem um livro dele, né, no Brasil, e ele fala muito do Partido Comunista Brasileiro, dos movimentos, das questões que apareceram assim e foram rápidas, né? Agora tem um fator que eu tive Posso contato... colocar um ponto para você Claro. aproveitar e já emendar? Porque o Glaucio comentou uma coisa interessante aqui,
Ele falou o seguinte: eu vejo que Marx não via utilidade em militar contra a religião, diferente da união dos militantes sem Deus e dos anarquistas e dos neo-hegelianos. Eu tendo... eu ia falar sobre isso. Olha só, porque eu tendo a perceber também que se a gente pegar, acho que o real conceito de a ditadura de proletariado, né, que é um termo que se é usado e que muita gente confunde, que na verdade é uma radicalização democrática, é realmente o poder popular. Muito, me parece um meio contraditório que isso, a discussão ateísta para um movimento político, para mim, teria que emanar do povo. Teria que, ou seja, assim, os próprios marxistas, né, no meio do povo, teria que estar fazendo esse movimento, que é o que eu acho que a gente propõe fazer nos nossos canais e tudo mais, porque senão vira um perigo de se politizar isso de forma autoritária. Né? Não sei, é isso que eu percebo. Né? Se o partido pautar isso, sei lá, tentar... É óbvio que se você estiver no poder, você pode usar de mecanismos para, né, divulgar e ajudar a divulgar isso. Mas enquanto... eu penso que tem que ser algo de baixo para cima mesmo. Né? Não sei. Eu também penso isso, mas tem um desafio realmente, porque... vamos pegar alguns pontos aqui que eu ia entrar mais ou menos na pergunta do Glaucio, né? Primeiro, os escritos de Marx sobre a religião, eles foram aparecer quase 40 anos depois da Revolução Russa. Então, os russos não trabalharam com a filosofia, com a reflexão filosófica sobre a religião que Marx fez na ideologia alemã, nos manuscritos filosóficos, econômicos filosóficos, entende? Então, esse é um primeiro ponto. Os russos, aí eu vou concordar com o que a Rússia fez com relação à religião até o contexto da Guerra Civil, né? A religião ortodoxa, ela estava do lado do czar, ela operacionalizava o regime do czar. Ela era instrumento político, né? Exatamente. Então, dentro de um circuito revolucionário, ela tinha que ser combatida, ponto final. Ponto final, na ponta da baioneta, sim. Tá? Isso, qualquer processo revolucionário que tenha necessidade armada, você vai ter dois lados, você vai ter que tomar posição e acabou. Não tem conversa. É assim que funciona. É assim que funciona qualquer processo revolucionário. Senão a conversa fica fora do realismo político. Não é uma conversa diplomática, é uma revolução para mudança de regime. É mudança profunda de regime. Então ali eu vou concordar. Né? Mas aí depois os caras, pelo que eu percebo, inclusive Lenin escreveu em 1905 sobre isso, sobre o socialismo e religião. Lá ele já apontava que o partido não poderia colocar como porta de entrada a exigência de ser ateu. Sim. Aí você fica perguntando, então, por que os caras criaram a União dos Militantes Sem Deus, sendo que tinha na origem, né, esse legado do Lenin. Então, Lenin escreveu e esse texto ele era conhecido. Por que ele não foi seguido? Porque Lenin morreu. E aí você tem que mergulhar um pouco mais em como que a União Soviética se organizou depois da morte de Lenin. Aí você vai para um debate muito complicado dentro da esquerda socialista, que é entre os trotskistas e os stalinistas, ou quem defende mais ou quem defende menos o legado da União Soviética. Esse é um outro debate que eu quero trazer para o canal, né? Porque eu sou muito novo no marxismo também. Para mim, muita coisa ainda... E uma outra coisa muito importante, Marx era um ser humano, né? Nós não podemos... temos que fazer um esforço, porque o Marx... Por que eu tô falando que ele é ser humano? Porque ele fez escolhas. Ele sabia que ele podia contribuir muito para a filosofia, para a economia política, e ele fez escolhas. Qual foi a escolha que ele fez? A economia política. Isso não significa que ele deixou de lado a filosofia, né? Quem presta atenção, por exemplo, no Capital,
do Capital para frente, nas coisas que ele produziu, vai perceber que ali tem o pano de fundo, o que sustenta, né, a elaboração que ele faz no Capital é a filosofia materialista dialética que ele construiu com Engels e que tem o assunto da religião muito bem resolvido, sem a necessidade, por exemplo, de escrever um livro sobre religião ou um livro sobre ateísmo. É isso que o companheiro aí Gonzalez quis dizer, né? Sim. Nesse livro aqui, ó, que eu separei aqui, inclusive aqui, com os manuscritos econômicos filosóficos, ele deixa isso muito nítido, né? Ele vai dizer o seguinte: o ateísmo ele é uma mediação quando se necessita fazer a crítica da religião a partir de um contexto social que não é materialista, a cultura social não é materialista. Exato. Quando a cultura social, que presume-se, né, o comunismo, estando desenvolvido, não vai ser mais necessário o ateísmo. Mas você sabia que eu tenho dúvida em relação? Tenho muita dúvida em relação a isso. Tenho muita dúvida. Porque eu acho, por exemplo, certas. Talvez assim, a religião perca um pouco. Aqui a gente também está filosofando numa ideia de tentar fazer futurologia, né? Vamos lá, a gente está imaginando o futuro. Mas numa sociedade onde você elimine a maioria dos dilemas materiais da vida, da existência, né? Que é o que pressupõe o comunismo, onde os meios de produção seriam socializados, com o avanço da tecnologia as pessoas poderiam trabalhar menos, a riqueza produzida seria distribuída, mas acho que algumas angústias humanas, existenciais, muitas questões continuariam. E a gente está lendo, eu não sei se eu tenho me interessado, deixa eu ver se está fácil aqui para eu. Não está fácil, não. Acho que está aqui, peraí. Eu estou lendo aqui no canal pessoal, a gente leu 2 capítulos, esse livro aqui, ó. Aqui. Tá O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Você já ouviu falar? Não. Ele é um cientista da religião, né? E ele entende o fenômeno da religião como um estado da consciência humana. Por mais que hoje a gente tenha a religião como um processo meio até memético, assim, né? Que o negócio vai... ele tem certas funções e que ele é propagado basicamente no seio da família e ele é fortalecido e ele é legitimado pela própria cultura social religiosa nas religiões, eu tenho muita dúvida, aí uma dúvida sincera minha, eu queria saber o que você pensa disso, de que mesmo numa sociedade com os dilemas materiais resolvidos, se a gente conseguiria mudar esse processo que tem a ver com o processo histórico e cultural do desenvolvimento humano, porque a religião ela teve uma função importantíssima na evolução social e cultural do homem. Ela dava respostas que o conhecimento filosófico e científico ainda não dava. Então, isso permitiu que o ser humano se desenvolvesse, criasse sua cultura, criasse vínculos, significasse sua vida, e conforme o desenvolvimento do pensamento vai desenvolvendo, e aí o domínio da natureza científico e técnico vai desenvolvendo. Só que assim, a gente percebe que, mesmo com tudo isso muito acelerado, quase que não faz ranhuras na cultura religiosa e na consciência religiosa que está forte ainda né, na grande maioria das pessoas. Isso sem pensar na função política que as instituições religiosas têm, mas pensando mesmo na experiência de consciência das pessoas, sabe?
que você pensa disso? Assim? Às vezes eu tenho dúvida de que a gente pode pensar que assim, quando resolver os problemas materiais, a religião vai deixar de ser necessária, mas isso para mim, parece que ignorar a relação histórica que tem, que passa de pai para filho, e é muito difícil você quebrar isso. O meu processo de sair do pensamento religioso para ateísmo foi muito duro. Você estava falando, foram 11 anos. É algo 11 anos. muito profundo, cara. Não sei como é que você pensa isso. Então, essa é uma pergunta muito importante, cara, porque assim, a gente que é socialista, a gente não pode defender o socialismo como panaceia. Exato. Né? Então, esse é o tipo de resposta que tem que durar alguns minutos. E alguém perguntar para você, se falar, você acha que as religiões não vão fazer mais sentido no socialismo? Não adianta só a gente falar, eu acho. Aí vai ficar aparecendo para a pessoa justamente isso, que é só mudar o regime, que no dia seguinte as pessoas vão começar a tomar consciência. Não, eu aprendi uma frase com o professor Romero Venâncio, que eu entrevistei no meu canal, professor da Universidade Federal de Sergipe, um dos estudiosos mais respeitados aí do marxismo e religião. Uma cultura de 1000 anos você não muda em 1000 dias. Exato. Né? Então, nós temos mais de 1000 anos no caso do capitalismo. Falando só de uma mudança, vamos dizer assim, econômica. Ou seja, a partir de amanhã não vai ter mais dinheiro, vamos trazer um pouco para o econômico. Então, supondo, fizemos uma revolução. Então, a partir de... O marxismo pressupõe que o comunismo vai deixar de necessitar do dinheiro. Então, a partir de amanhã não vai ter mais dinheiro? Não, não é assim. Até o próprio Trotsky, né, a partir dos problemas e dos erros da Revolução Russa, escreveu o programa de transição. Então, há uma transição a ser feita. E antes de você pensar na transição, você tem que pensar no acontecimento de outra coisa, que é o quê? O comunismo só será comunismo se ele for internacional. Tem uma discussão também, certo? No meio comunista, no meio socialista, de que tem correntes que defendem o socialismo de um país só, comunismo de um país só, socialismo de um país só, e outras correntes que não, que entendem que a revolução ela só é completa quando ela é internacional, quando ela é internacionalizada, ou seja, quando você tem um movimento que engloba outros países e principalmente países culturalmente e industrialmente desenvolvidos, porque aí a classe dominante ela vai deixar de ter poder nesses países e aí o processo, vamos dizer assim, seria mais rápido, em tese, né? Então precisaria acontecer tudo isso e veja só, nós estamos aquém, muito aquém, né? Os nossos processos aqui, o meu e o seu, de anos, né, de um processo de descrença, que nem eu citei, eu só fui conhecer Epicuro quantos anos depois que eu saí da igreja? Sei lá, uns 5, 6 anos, depois eu tenho que pesquisar quando que o Wikipedia foi criado, para ter uma noção. Deixa eu ver Mas se eu sei aqui. eu fui conhecer, né? E aí tem uma questão social, Matheus. Você que estamos aqui, nós temos condição de estar aqui. Aí eu acho isso muito importante. Muito importante. Inclusive, eu vi o David fazendo essa discussão. Eu não pude participar da live. Não lembro que live que ele fez, David Ribeiro. Ele entrou nessa discussão, não era o tema da live dele. Mas, assim, se você for perceber, se você for ver empiricamente, os ateus, economicamente falando, do ponto de vista de escolaridade falando, são pessoas privilegiadas. E por que isso? Né? Porque para você sentir segurança de você se declarar como ateu, você precisa ter um estofo filosófico mínimo. Você pode até querer dar um de porra louca e assumir o ateísmo prático e sem nenhum fundamento sair bombardeando como alguns fazem, né?
sai bombardeando em tudo quanto é rede social e tudo, não sabe nem o que está falando, é uma bobagem. Isso acontece também. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, né, agora, pegando a questão econômica, só para concluir esse raciocínio, você pega os países nórdicos, né, nos quais as pessoas sem religião, os ateus, agnósticos, é um número elevado. Né? Inclusive, acho que a Suécia é o maior número de ateus no mundo, se eu não me engano. Não sei se foi superado. Quando você vai ver, existe um movimento ateísta nesses locais? Não. É um movimento material mesmo, né? Por quê? Porque não faz sentido para eles, né, fazer um esforço, porque o que nós fazemos no ativismo ateísta é um esforço político. Nós estamos demonstrando com a nossa atitude aqui, por exemplo, hoje, que nós temos sim liberdade de consciência e nós temos o mesmo direito que está no arcabouço da liberdade religiosa, que é falar sobre isso a partir do que a gente acha que tem que falar. Exato. Mas por que nós fazemos isso? Por causa da invisibilidade que nós temos, por causa da necessidade que nós entendemos de que, culturalmente falando, a população brasileira não vai avançar se ela não sair das garras do projeto religioso. Hoje o projeto neopentecostal, o projeto fundamentalista, não só neopentecostal, a Igreja Católica também está nesse circuito aí, lá bem escondidinha, do jeito que ela gosta de ficar sempre, né? Sim. Mas ela está lá, né? Ela está lá participando também. Enquanto o Brasil estiver nas garras desse projeto, nós não vamos avançar, né? Então, eu penso que é por aí. Eu penso que é por aí que a gente deve entender. Só concluindo sobre os países nórdicos. Lá, as pessoas têm um nível de vida muito melhor que o nosso. Um nível educacional muito melhor que o nosso, promovido pelo Estado, inclusive. Né? Promovido pelo Estado. Então, você percebe que as pessoas não fazem um movimento ateísta. Por exemplo, diferente na Itália. Na Itália tem um nível de vida mais ou menos melhor do que o nosso, mas você tem um movimento ateísta. Eu conheci esses dias o UAR, né? É a União dos Ateus e Agnósticos, UAIT, uma coisa assim, União dos Ateus e Agnósticos da Itália. Os caras são muito ativos, os caras são muito bons, né? Mas precisa ter um movimento ateísta na Itália, porque o Vaticano está lá dentro. Sim. Né? Então, é necessário, mesmo que seja um país desenvolvido, é necessário que o Vaticano está dentro, e as relações do Estado italiano com o Vaticano ainda são zoadas, ainda são promíscuas, né? Ainda são completamente tortas em relação ao que a gente acha que tem que ser, né? E essa libertação do ponto de vista não só filosófico, tem que ser político também, que não é à toa que é um dos principais temas do meu canal, que é a laicidade do Estado. Maravilha, maravilha. Não é um processo simples, tão menos rápido, né? Como você falou na Suécia, né? Vem junto com o desenvolvimento material, porque boa parte da necessidade da religião é para explicar esse sofrimento material da vida, né? Para dar significado para isso e para ter esperança numa vida melhor depois, né? Boa parte do discurso religioso, principalmente nas periferias, né? Dos países onde a realidade econômica é pior, onde as pessoas mais sofrem, vem para isso. Agora, assim, você ter essa mudança material não é de uma geração. Ih, você sumiu. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, tá. É só a sua imagem. É a minha internet que oscila, aí cai o vídeo. Peraí que já vai voltar já. Tá. Não, beleza, mas você está aí. Mas só concluindo, então, assim, me parece que realmente é um processo que a gente tem que entender a dinâmica econômica, material, que vem junto, mas essa dinâmica cultural e que tem que ser, na minha opinião, tem que ser respeitada, entendeu? Você não obriga ninguém a deixar de ser religião. Eu acho que nenhum tipo de poder pode obrigar isso. É educação. Educação numa realidade mais
com menos escassez. A gente pode dizer assim, acho que ele caiu, mas acho que ele já vai voltar, gente. Espera aí. Enquanto ele está voltando, eu vou ler alguns comentários de vocês aqui, tá? O Gabriel Santana falou o seguinte, não se pode esquecer que o desenvolvimento econômico desses países escandinavos estão muito relacionados com imperialismo. Sim, eu acho que a gente concorda, mas a gente está analisando só do ponto de vista de ter uma melhor condição material e como isso se relaciona à diminuição de uma necessidade de respostas religiosas, né? O José também tinha escrito aqui para a gente: a religião, para mim, é o maior braço da sustentação do sistema capitalista que surfa com a alienação e domesticação das pessoas. Pois é. Acho que toda forma de poder se alimenta do pensamento religioso, né? Porque o pensamento religioso é um instrumento de dominação, né? É um engate fácil para quem quer dominar, né? Enganchar discursos e tentar legitimar esses discursos, principalmente por medo da fé, da crença, do medo religioso das pessoas. O José também, falando aqui, concordando com você, ele falou: perfeito, Luciano, o socialismo jamais dará certo em um único país, por Stalin destruir os estados operários na União Soviética, porque como um entrista dentro do PC, do Partido Comunista, amante do Ocidente. Bom, legal. Vamos... Você está me ouvindo? Restabeleceu aí? Eu acho que sim, né? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Beleza. Não, só queria comentar rapidinho, eu não lembro de quem que falou, que a gente citou os países nórdicos. Eu tomo muito cuidado de citar os países nórdicos, porque assim, não é ele como referência. Eu acho que a gente não tem que ter os países nórdicos como referência, porque eles, de fato, eles são o que são hoje, porque eles não, eles contribuíram com, inclusive, com a repartição do mundo no final do século XIX. Né? Então a gente não pode passar pano, não é isso, né? Mas eles têm o regime de bem-estar social, do estado de bem-estar social, foi criado para competir com o comunismo, certo? O socialismo da União Soviética. A verdade, acho que para impedir o próprio avanço do comunismo, né? Para impedir para os trabalhadores ficarem aplainados. Né? E por que deu certo lá? Por vários fatores, incluindo, por exemplo, eles não permitem miscigenação. Né? Você tem um racismo estrutural ali muito bem camuflado, mas tem. Entendeu? Então ele não permite. Você vê um monte de gente fazendo migração para esses países, eles ficam enlouquecidos. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca ficaram enlouquecidos. E aí a extrema-direita levantou, começou a crescer por conta de rebater os migrantes, e aí você percebe que esses países são sustentados historicamente, né, pela exploração imperialista. Né? Então, eu só queria fazer esse comentário. Tá. Só compartilhando o pessoal aqui, né? O Gabriel falou que nenhum comunista de verdade apoia essa ideia de socialismo em um só país. Eu acho que existe na minha percepção, eu sou muito novo no socialismo e no marxismo, tá, gente? Eu nem me declaro ainda engajado em alguma corrente. Eu estou começando a ler algumas coisas, eu ainda vou começar a ler os originais do Marx, estou lendo as introduções, mas me parece que a justificativa é sempre a transição, né? Você precisa manter um Estado socialista num mundo capitalista, numa geopolítica complexa, você precisa manter um nível de nacionalismo até que se haja condições de começar a exportar isso e criar força internacional. O problema é o quanto isso vai se arrastando e os resultados disso, né? Daí são outras discussões. E só para fechar, para a gente ir para outro assunto, o Glaucio botou um raciocínio bem interessante, né? Eu só vi reclamação dos cidadãos italianos sobre o Vaticano. Não tem um que goste mesmo dos católicos. Conforme a realidade é controlada pelos seres humanos, os deuses vão sumindo, né? O controle das relações sociais enfraqueceria muito o poder religioso. E
A palavra hierarquia vem da etimologia justamente significado poder divino. Interessante. Pois é. Agora, eu sempre fico na dúvida em relação a isso que o Glaucio falou, é que talvez o poder divino, ele desapareça, e a sua justificativa e o seu uso político também vai diminuindo. Mas o pensamento místico das pessoas, eu tenho dúvidas de que isso suma, né? Assim, só por questões da materialidade. Tanto que a gente vê, né? Se você pegar hoje, tem muita classe média alta, classe média, as pessoas têm todas as suas necessidades materiais, todas ali muito bem supridas e sobrando, né? Mas elas mantêm uma dimensão para outras questões, né? Para outras dimensões da vida humana. Não sei, eu sempre fico muito na corda bamba com relação a achar que as pessoas de repente todas vão ser racionais, assim, vamos lá, vamos ser, porque eu acho que são discussões muito complexas mesmo. Posso contribuir aqui com... Claro, por favor. Essa reflexão? Inclusive, eu convido a gente ao vivo estudar Marx agora. Que massa. Já, sobre a questão judaica. Traz pra eu gente. Separei, eu sabia que havia essa discussão. É lógico que tem que vir mesmo. Demonstra que o pessoal está atento. O ativismo é mais uma prova de que o ativismo ateísta é necessário, mas não basta ser ateu de forma oca. Não, a gente não pode, gente. Aí, falando diretamente para os ateus, e também para as pessoas que estão escutando a gente, que estão no processo de descrença, talvez agnósticos, talvez se aproximando, nós não podemos ser ocos na nossa argumentação. Então, a gente tem que ter um mínimo de argumentação, né, para poder se sustentar, né, nesse circuito. E aí, vamos lá. Esse livro aqui, para a questão judaica, o Marx, ele responde a Bauer sobre a discussão na época, né, que o Bauer fazia sobre como tratar a questão judaica dentro da Alemanha, né? Então ele dizia que o poder do Estado alemão era opressivo, então ele defendia que os judeus tinham que se tornar cristãos para poder fazer parte da sociedade alemã. E Marx é contra. Mesmo o pai do Marx, na história dele, teve um lance assim, né, para conseguir emprego, alguma coisa, ele teve meio que se converter ao cristianismo, né? Exatamente. Mas Marx é contra, e ele não é contra por uma questão religiosa. Ele vai dizer o seguinte: o Estado pode, portanto, já ter emancipado da religião, mesmo que a maioria esmagadora continue religiosa. E a maioria esmagadora não deixa de ser religiosa pelo fato de ser religiosa em privado. Ou seja, vai continuar sendo religiosa dentro de casa. Uhum. Porém, o comportamento do Estado, principalmente o Estado livre aqui eu interpreto como Estado laico, tá? É que nessa época que não existia essa expressão de Estado laico que foi criada na França. Tá. Livre para com religião. Nada mais é do que o comportamento das pessoas que compõem o Estado para com religião. Ou seja, o Estado não tem vida própria. É uma visão materialista dialético. Uhum. O Estado é controlado por pessoas. Se essas pessoas forem religiosas, a tendência desse Estado ter tem uma cruz religioso, lá no parlamento, né? Continuando. Disso decorre que o homem se liberta de sua limitação. Disso decorre que o homem se liberta de uma ilimitação, valendo-se do meio chamado Estado. Ou seja, ele se liberta politicamente quando colocando-se em contradição consigo mesmo, alteando acima dessa limitação de maneira abstrata e limitada, ou seja, de maneira parcial. Ou seja, ele pode deixar de ser religioso, né? Mas ele sempre vai ter, aliás, ele pode ser religioso, mas ele sempre vai ter o Estado, quando o Estado é livre, né? Dizendo que tem uma limitação aí, então por isso que é parcial. Continuando, decorre, ademais, que o homem, ao se libertar politicamente, liberta-se através de um desvio, ou seja, de um meio, ainda que se trate de um meio necessário. Decorre, por fim, que mesmo proclamando-se ateu pela intermediação do Estado, isto é, declarando o Estado ateu, ou seja, vamos supor que tem um Estado ateu como teve a União Soviética naquele período. E se ele escolhesse, né, esse homem, esse ser humano, também se declarar ateu porque ele está num Estado ateu,
o homem continua religiosamente condicionado, ou seja, a humanidade, justamente porque ele só reconhece a si mesmo mediante o desvio através de um meio. A religião é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio através de um mediador. O Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem. Por isso que eu falei, por isso que nós estamos exercendo o direito aqui que o Estado nos permite de liberdade de consciência. Uhum. Aí ele vem falar, Cristo é o mediador sobre o qual o homem descarrega toda a sua divindade, todo o seu envolvimento religioso, assim como o Estado é o mediador para o qual ele transfere toda a sua impiedade, né? Olha aqui a discussão da impiedade, toda a sua desenvoltura humana. Então, quando o ser humano precisa de coisas que vão atender imediatamente às suas demandas humanas, portanto materiais, ele vai recorrer ao Estado, ele não vai recorrer à religião. Uhum. Né? Ele pode até achar que a religião, que Deus ajuda ele aqui e ali, mas ele sabe que concretamente, se ele não fizer um movimento, ele não vai conseguir. E esse movimento, o que Marx defende, tem que ser político, tem que ser um movimento na direção da emancipação política. Né? E Você aí acha que está o circuito. Você acha que com essa seria uma lógica de você conseguir trabalhar com pessoas religiosas dentro de organizações políticas a partir dessa... Porque assim, Sim. me parece, eu vou compartilhar com você experiências pessoais, né, que eu tenho observando pessoas religiosas à minha volta. Eu sempre, por uma lógica empírica mesmo, de observar, eu sempre cheguei à conclusão que a religião ela tem duas respostas básicas: ou é bênção ou é provação. Ou você está sendo agraciado ou Deus está te provando. E me parece que isso é tão forte que, ainda que haja a concretude, o movimento, a ação necessária, isso, para uma mente religiosa, isso se dá nesse âmbito. Ou você está tendo que passar por isso porque Deus está te provando, porque depois vai vir coisa melhor, ou se você está tendo fruto e resultados e, sei lá, né, você está sendo agraciado, né? Então, essa mediação, me parece que na consciência do religioso é sempre divina. E aí, como dialogar? Aí eu jogo para você. Como dialogar dentro de movimentos políticos com muitas pessoas que pensam assim, que estão nessa condição de modelo de pensamento? Como dialogar com a questão materialista do marxismo, né? Como fazer... Porque, assim, eu sempre tenho medo de, quando você vai falar também de ateísmo, ou de filosofia, ou de intelectualidade, de desenvolvimento intelectual, essas pessoas, elas nos colocam como pessoas soberbas, como pessoas que as diminuem pela sua religião, né? E é tão difícil aí você abrir um espaço de diálogo quando esse sentimento aparece, né? Como você que está num partido, como é que você consegue meio que, sei lá, mediar toda essa contradição? Porque é uma contradição gigantesca mesmo, né? Olha, cara, você falou isso, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, que a gente discutiu no partido recentemente isso daí, e eu tô com isso bem fresco. Mas antes eu queria ilustrar com uma outra lembrança que eu tive, momentos antes de eu romper com a Igreja Católica, né? A minha namorada da época falou: você vai na missa domingo, a missa do trabalhador? Aí eu falei: vou. Aí ela falou: você leva sua carteira de trabalho, né? Eu falei: pra quê? Ela falou: o padre vai aspergir, né, a carteira de trabalho, para abençoar os caminhos para um trabalho. Eu fiquei puto da vida. E foi um negócio que veio de dentro, assim. Eu acho que foi uma das primeiras manifestações psicológicas, porque eu acho que muito do que você falou agora tem a ver com o âmbito psicológico, que aí Daniel Gontijo que manja dessa questão, né? E pode explicar melhor para a gente, mas eu acho que tem muito do psicológico.
né? E aí eu fiquei muito puto. Aí eu falei assim, mas eu não vou sair de lá com a carteira assinada. Aí eu falei, quer saber, eu não vou em porra de missa nenhuma. E eu não fui, cara, não fui na missa. E aí, sabe, esses foram os movimentos de fazer vamos dizer assim, esse desapego, né? Que é particular de cada um. E aí eu volto para o partido seguinte. Nós fizemos uma reflexão lá, por exemplo, quando o trabalhador desempregado se aproxima do partido para discutir o desemprego, e ele fala, ó, eu estou desempregado há 2 anos e eu não consigo um emprego. Ele não percebe que ele não fala a partir da mediação que você colocou, ele fala que portanto ele fala, eu não consegui um emprego. Então ele não está atribuindo a Deus. Ele não falou, eu estou há 2 anos sem trabalhar porque Deus não deu um emprego para mim. Há 2 anos ele não me dá um emprego. Ele pode até refletir individualmente que ele está, sei lá, numa purgação, ou na chamada provação, né, como você falou, mas, objetivamente, ele expressou isso. Eu não tenho emprego há 2 anos. Então, quando esse trabalhador consegue um emprego, ele tem a nitidez de quem assinou a carteira dele, o empregador, né, o patrão que assinou a carteira dele, assinou porque ele foi obrigado a assinar, não foi porque Deus mandou ele assinar, não foi por uma iluminação que Deus fez na cabeça do empregador para que ele tenha pena dele e assinasse a sua carteira. Não, ele assinou a carteira porque ele é obrigado a assinar a carteira. Então, sabe, eu acho que é nesses pontos que a gente tem que pegar. Né? Quando você vê um governo como o do Temer e depois o do Bolsonaro fazer a reforma trabalhista, né? Que o Bolsonaro dizia que tinha que ter a carteira verde e amarela, que era aquela carteira do trabalho quase escravo. Sim, né? sim. Ele tá explorando justamente esse ponto. Ele está explorando o ponto do cara que tem muita gente, milhões. A pandemia demonstrou quantos milhões de pessoas estão nessa situação. A pessoa que não sabe, às vezes, nem o que é carteira assinada, ou há muitos anos, ela vai ter a carteira assinada. Então, é uma exploração de alienação que a gente pode pegar sem precisar incutir o ateísmo. Mas a simples reflexão de que quem assina a carteira não é Deus. Quem assina a carteira, por mais que ele possa até acreditar, né, que teve ali uma mãozinha de Deus, mas quem assinou de fato a carteira foi uma outra pessoa que tem o poder de explorar o trabalho dele, né? A força de trabalho dele, quer dizer. E que se não fosse isso, ele não faria. E que será que precisa um governo fazer um movimento para, ao invés de melhorar as condições de trabalho, colocar essas pessoas para trabalhar um trabalho quase semi-escravo, de semi-escravidão? Pois é. Né? Então, eu acho que quando a gente pega esses pontos, a gente consegue entrar. Agora, eu não sou favorável a algumas vertentes aí, e inclusive alguns youtubers mesmo de esquerda aí, que dizem que você não pode falar nada sobre religião. Né? Então, nada. Também não gosto disso. E eu não tenho acordo, porque aí, né, você dizer que quem só pode ter acesso, em outras palavras, é isso que eu vou dizer agora, que eu acho. Só pode ter acesso ao materialismo dialético, ou seja, ao alcance filosófico do materialismo dialético dentro de um partido, a vanguarda desse partido. Porque quem está chegando com a cabeça religiosa deve ser mantido nessa condição alienante, entre aspas, para não assustar. Para não assustar essa pessoa. Eu acho isso ridículo. Ridículo. E, para concluir, se você for ver no âmbito mais conjuntural, pega o exemplo do que o Lula fez, Lula e Dilma, com a realização do acordo com o Vaticano, que é a concordata, né? A chamada concordata foi feita em 2009, 2010.
Foi a exploração exatamente disso. Foi a exploração exatamente disso. Para atender... Quais que foram os termos, assim, basicamente? Eu não sei. Vamos lembrar. Você lembra? Foi certificar tudo que a igreja já tinha de entrada no Brasil, mas do ponto de vista do direito. Por exemplo, quando você entra numa igreja católica, você está entrando no Estado do Vaticano. Ah, entendi. É isso. Quando um padre está falando dentro da igreja, ele não está falando dentro do território brasileiro. Ele está falando dentro do território do Vaticano. Do Vaticano. Né? E isso é muito interessante isso, né? Você sabe se isso tem em outros países do mundo também? Se isso é um movimento... Tem. A Itália, o pessoal, essa união dos ateus que eu achei, eles estão batendo forte agora, parece que tá uma campanha lá. Ah, não, eu confundi. A campanha é em Portugal, a campanha para derrubar a Concordata de Portugal. Na Itália também tem, que eu já vi. Mas o que está forte lá é a campanha em Portugal, mais pela jornada da juventude aí que a igreja, que o Papa foi, né, recentemente em Portugal, né, essa semana passada, né? Então o pessoal lá estava criticando, dizendo que a igreja, que o Estado ficou, que foi o Estado que bancou, né? A estrutura, a ida do Papa, e bancou como? Fala, e a laicidade de Estado? Não, aí não é laicidade de Estado, é uma relação diplomática, né? Então, é o pulo do gato, né, que o Mussolini fez questão de dar para a igreja. Mussolini, ao fazer o Tratado de Latrão, ou seja, criar o Vaticano, ele dá essa condição. Né? Antes tinha um reconhecimento apenas, vamos dizer assim, político, dos países em relação à Santa Sé. Caraca. Mas outros termos que foram, que inclusive foi parar no STF, o estudo, a educação confessional. O que foi sobre isso? Tem um trecho lá. Aonde que a gente acha leitura disso aí, o Luciano? Cara, é o decreto. É só tem um procurar decreto federal. Eu vou anotar aqui para eu procurar decreto depois. Federal, Acordo Brasil-Vaticano. Tá. Depois eu pesquiso. E aí, esse ponto da educação. Eles fizeram também negócio do casamento, reconhecimento de casamentos, aí já rolava, então. Bom, mas esse lance da educação foi a seguinte: a igreja disse que é garantida educação confessional. Aí eu não lembro de que forma que está escrito, mas a forma que a redação foi aprovada dava preponderância à Igreja Católica. Aí o Ministério Público Federal entrou no STF. O STF votou a favor da Igreja Católica, ou seja, foi a diferença de um voto no desempate mesmo. Mas é porque é um poder político, né, cara? É um poder político, né? É isso, o poder. A história de 1000 anos que você não muda em 1000 dias. Mas, o que eu tô querendo dizer? Foi o governo de esquerda que fez isso. Então, aí eu até discuto no meu, já fiz um vídeo no meu canal. A esquerda, de fato, defende a laicidade de Estado? Na minha opinião, não. Não, eu acho que quando ela tá no poder, não. Quando ela tá no poder, não. Porque daí ela tem que dialogar com o interesse da maioria, né? Ela não defende, ela não defende, ela até diz que defende, mas ela não aprimora. Tanto é que, para dar espaço político para a realização do Acordo Brasil-Vaticano, o governo Lula engavetou o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que tinha várias questões sobre a laicidade de Estado, sobre o aborto, né, que é a relação da religião dentro da política pública, sobre o aborto, sobre a questão das entidades religiosas, e o governo colocou tudo isso dentro da gaveta, né? Na verdade, mudou o plano foi alterado, ele não acatou todo o plano, e tirou justamente os itens que davam margem para reforço da laicidade de Estado. Né? Então, você percebe que o interesse para a laicidade de Estado, ele é um interesse de ocasião. É o que eu digo no meu artigo que eu escrevi com a professora Priscila
Gonçalves da Federal da Baixada Santista. O Brasil, historicamente, ele joga um cabresto na laicidade do Estado, né? E ele vai, na verdade, o capital, né? Ele vai controlando ali aquele cavalinho. Ora ele solta um pouco, ora ele puxa, né? Então, historicamente, quando você vai ver, inclusive você pega as constituições do Brasil, você vê isso nitidamente, né? Você vê que isso é uma prática, quanto mais, do Brasil, né? Uma brasileira, política brasileira muito evidente. Mas eu sinto que isso é um lido com a realidade, né? Se você está jogando um jogo dentro das regras democráticas que estão colocadas, né? Sem discutir que conceito de democracia, dentro do que é estratégia eleitoral, você não vai brigar contra, não é nem brigar, né? Mas você não vai se colocar em oposição à religião porque você vai perder eleitores, basicamente é isso, ou apoio, ou popularidade do seu governo, né? Então, é uma dinâmica muito, muito difícil mesmo, né? Que nem o Gabriel falou, né? Depende da esquerda. Eu tô vendo aqui. Normalmente, quando você está numa dinâmica de poder, né? Aí os cálculos são diferentes. Quando você é oposição, ou quando você está fazendo um trabalho de militância, de resistência, é uma coisa. Quando você está tendo que jogar com decisões políticas, escolhas políticas, as coisas vão ficando mais complexas. Tá, ó, a gente está com... Então, vamos estourar um pouquinho o nosso tempo. Eu queria pedir para você o seguinte, se tiver como, se você achar que dá para a gente abordar esse assunto em alguns minutos, que você falasse, no começo da live você falou um pouquinho sobre a questão do embate que o Estado soviético teve em relação à instituição religião. No entanto, quando você proclama que aquele Estado é ateu, eu, pelo menos da minha perspectiva, vamos pensar no Brasil de hoje, né? Para a gente pensar que o Estado é ateu, você teria que ter um apoio muito grande da população, e a maioria da população precisaria ser ateia, né? Para que legitimasse um Estado ateu. Isso aconteceu na União Soviética ou foi uma decisão por causa da disputa política, que era a instituição religiosa? E aí eu quero pontuar isso também, né? Uma coisa é você combater as estruturas de poder que emanam da religião, é uma coisa. E isso acho que isso é muito importante. Outra coisa, pelo menos, eu não tenho a preocupação no meu canal de combater a religião em si, mas é sim apontar esses problemas, o fundamentalismo, como isso se transforma em estrutura política e tudo mais, para que não haja essa confusão, né, cara? Porque às vezes você vai criar um monte de inimigo. Eu faço uns reacts aqui lá do padre Paulo Ricardo, fiz alguns. Cara, é impressionante como as pessoas veem, como os cristãos vêm defender, assim, você já virou inimigo deles, acabou. Só que, assim, é difícil você fazer eles entenderem que você não é contra a religião em si. Você está problematizando o tema e apontando os problemas disso em relação às estruturas de poder. Então, o que foi isso na União Soviética, cara? Como é que se deu esse processo? Existe esse discurso de que esse Estado ateu perseguia os cristãos e proibia a prática privada religiosa, né? Você conseguiria, de uma forma resumida, dar um geral do que foi essa relação política, religião, e como é que foi essa questão do povo e religião e Estado, né? Como é que foi isso? Certo. Olha, eu queria muito ler o livro, eu me aproximei mais dessa discussão mais, vamos dizer, específica, pelo professor Ricardo Oliveira, Ricardo Russell, o canal Ricardo Russell, ele apresentando o livro da Helena Smoklin, eu acho que é o nome dela, mas o livro ainda não tem no português, eu não domino o inglês
então eu não tive a oportunidade de ler, mas a partir do que ele resumiu para a gente, e depois a gente estudando mais, a gente entende que a União Soviética, ela nunca se declarou, né, nunca declarou o seu Estado como Estado ateu. Na verdade, essa expressão é uma expressão que foi, no meu entendimento, criada a partir do avanço da teorização do Estado na ciência política. Tá. Ou seja, quando você vai tratar da característica do Estado, você tem um Estado laico. Aí a União Soviética, pelo jeitão que ela não é um Estado laico, ela é um Estado ateu. Aí eu estou trazendo aqui, até mandei um link para vocês, se quiser colocar aí no coloquei no comentário para o chat. pessoal acessar. Ótimo. Pus no chat, depois eu deixo um comentário. É a Constituição da União Soviética de 1918. Maravilha. Ou seja, a primeira Constituição. Você vai lá no item 13 e você vai ver o seguinte: a fim de garantir aos trabalhadores uma verdadeira liberdade de consciência, tá? A igreja deve ser separada do Estado e a escola da igreja. E o direito de propaganda religiosa e antirreligiosa é concedido a todos os cidadãos. Importante. Então, em nenhum momento está dizendo aqui que o Estado é um Estado ateu. Mas é um Estado que vai dizer que a propaganda antirreligiosa ela pode ser feita, ela pode ser realizada, assim como a propaganda religiosa. Ou seja, essa dualidade, essa é a minha avaliação, tá? Essa dualidade constando na Constituição mostra o retrato da época, um retrato de vitória revolucionária, o retrato da construção de um outro regime, um retrato da vitória da revolução sobre a opressão czarista e também do catolicismo ortodoxo na Rússia, né? E não existe história da Rússia sem história da Igreja Ortodoxa. Não existe. Então, inclusive, hoje os padres e bispos estão benzendo os mísseis do Putin. Né? Se você vê, é só procurar, você acha fácil a foto dos padres jogando água benta nos mísseis que vão ser despejados na Ucrânia. Enfim, voltando aqui. Eu acho que o erro da União Soviética, né, ou seja, do partido aqui, do Congresso aqui, e que criou a Constituição, foi colocar essa dualidade, porque aí deu abertura para o que aconteceu. Mas veja só, o que aconteceu, né, que foi o que eu citei antes, foi o movimento do União dos Militantes Sem Deus, que, com o apoio do partido e também do Estado, promoveram, vamos dizer assim, uma desreligiosização, vamos dizer assim, uma colocação forçada da população, né, no âmbito ateísta. Né? Mas aí o que é interessante, o que a Smoklin fala, né, pela resenha do Ricardo, é que não estava dando certo e eles passaram a inventar, fazer umas mimetizações, ou seja, começaram a inventar, tipo, como se fosse o batismo comunista, o casamento comunista, sabe? Eles começaram a imitar para ver se as pessoas se aproximavam e conseguiam aderir, né? Aí, quando você vai para o livro do Georges Minoir, né, que é o História do Ateísmo, ele vai dizer também outros aspectos. Ele vai dizer que chegou um momento em que a União dos Militantes Sem Deus tinha 7 milhões de componentes. Não é pouca coisa. Né? Só que esses componentes foram caindo. Então, a avaliação que ele fez a partir dos registros históricos é de que o Estado soviético daquele período, ou seja, pré-nascimento do fascismo, é de que eles conseguiram o que eles queriam, né? Mesmo que não tinha 100% da população, e isso jamais vai acontecer. Por quê?
voltando, eles não seguiram a lógica da construção do conhecimento a partir do materialismo dialético. O materialismo dialético se constrói na contradição. E essa contradição, né, essa reflexão, ela tem que ser livre, ela não pode ser imposta. Porque se você impõe essa reflexão, você corta a possibilidade... Reflexão não. Se você impõe essa condição, você porque não houve corta reflexão, a possibilidade. né? De reflexão. Não houve reflexão. Você corta. Então, a Constituição está ali, está dizendo que qual é o principal objetivo daquele Estado? Promover uma verdadeira liberdade de consciência para os trabalhadores. O que é verdadeira? Aliás, qual é a consciência falsa? É a religião. Né? A consciência falsa você como convencer o religioso disso, né? É essa a questão. Então, na força. Mas aí não é a força. Né? Não é a força. Agora, voltando, os companheiros daquela época, aí fazer um adendo, não a favor deles, mas para a gente compreender. Eles não conheciam esse texto aqui, esse aqui sim. Eles não conheciam esse texto aqui, eles não conheciam os manuscritos econômicos filosóficos, e eles não conheciam a ideologia alemã. Que é toda a base filosófica do Marx, né? Não existia base filosófica. Então, eles não tinham de onde partir, entendeu, Matheus? Eles estavam no economicismo, na crítica da economia política, né? E também no cientificismo, né? Isso. Também no cientificismo, porque aí quando começou a entrar o contexto de disputa com o imperialismo em relação ao desenvolvimento científico, né? Aí o cientificismo soviético passou também a compor os argumentos ateístas, né? E que não se sustentaram, porque eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram atropelar o positivismo e também não deu certo. Não é por aí. Você tem que fazer o movimento da filosofia da ciência, que eles não fizeram. Eu tenho uma amiga que está sempre aqui com a gente, a Claire, não sei se você conhece ela, Claire Deluma. Ela é uma epistemóloga. Não. Ela sempre fala que o conhecimento na ciência, principalmente, é um consenso. É um consenso entre aqueles que estão pesquisando, entre os pares, entre as revisões. Se não houver consenso, ou né, se não for um consenso no sentido de... Quer dizer, o consenso, quando se fala em científica, não é a totalidade, mas é uma maioria que compreende e aceita aquilo como uma verdade transitória, talvez, né? Não sei. E acho que essa questão de faltar a base filosófica ali para o que foi a União Soviética, né? A base filosófica, principalmente a base filosófica humanista do Marx, né? Eles não tiveram realmente acesso a isso. Olha só mais um dado importante que eu vou colocar para você aqui, que é a seguinte, é a Terceira Internacional. O que a Terceira Internacional fala, e eu vou mandar o link para você aqui, mandar para o pessoal. O que a Terceira Internacional fala sobre isso? Aí, mandando um link aí. Tá. A Terceira Internacional, ela foi realizada em março de 1919, né? E na Terceira Internacional, a gente encontra o seguinte conteúdo sobre a religião. Ou seja, todos os países tinham que seguir aquilo, né? Então, isso, Lenin era vivo. Então, portanto, primeiro você teve a Constituição da União Soviética e depois você teve a Terceira Internacional. Vamos lá. A Terceira Internacional defende a separação completa entre Estado e Igreja, de modo que a religião não possa ser usada como instrumento de opressão política. 2. Os comunistas devem reconhecer que a religião é uma forma de consciência social que reflete as condições materiais de existência, as contradições da sociedade de classes. 3. Os comunistas não devem fazer concessões à religião em termos políticos, mas devem respeitar as crenças e valores individuais das pessoas. 4. Os comunistas devem buscar dialogar com os crentes de forma pedagógica e paciente, apresentando a perspectiva comunista de forma clara e coerente.
5. Os comunistas devem lutar contra a influência da religião nas organizações populares e sindicais, sem excluir ou discriminar os trabalhadores religiosos. E, por último, 6. Os comunistas devem trabalhar para construir um movimento popular unificado que supere as divisões religiosas e étnicas e lute por objetivos comuns de emancipação social. Ou seja, a partir... Qual que é o significado do ativismo ateísmo, do ponto de vista ateísta, do ponto de vista político? É, no meu entendimento, e é isso que eu defendo, a defesa por um Estado laico pleno. Perfeito. Agora, não é somente os ateus que vão conseguir essa emancipação política. Entendeu? Então, é exatamente o que a Internacional está trazendo. E não foi seguida pelos companheiros da União Soviética de Stalin. E aí sinto muito aos camaradas que estão nos ouvindo aqui que curtem Stalin, mas foi isso. Registros históricos são registros históricos. Uhum. Eu tenho muito pouco conhecimento da história da União Soviética, né? Os conflitos que aconteceram em relação à religião foi por meio desses militantes com apoio do Estado. Foi isso. Com apoio do Estado. Entendi. Sim, exatamente. Teve uma propaganda forte, né? Teve uma propaganda forte. Inclusive, eu fui até numa exposição de arte russa, que foi em 2007, 2006, que teve lá em São Paulo. Eu moro em Caraguatatuba hoje. É muito linda a exposição, assim, né? É muito inspiradora, assim, né? Mas tinha propaganda lá, religiosa, os cartazes bem pesados, assim, Entendi. né? Que mostra um operário, assim, fortão, gigante, né? Vestido com a camisa do partido e tá empurrando a igreja, derrubando a igreja com a mão, assim, tipo assim, tá fácil fazer isso. Entendi. Então, foi realmente uma propaganda opressora, né? E isso equívoco. faz eclodir conflito, né? Não tem como. Não tem como. Então, na verdade, não conseguiu. Foi um equívoco. Perdeu energia à toa. Né? E não é só porque não conhecia a filosofia de Marx, não considerava, quer dizer, não conhecia porque de fato não era divulgada, né, não era publicada. Mas tinha a Terceira Internacional falando. A pergunta no ar que fica: por que a União Soviética não seguiu os preceitos da Terceira Internacional em relação à religião? Né? Fica a pergunta no ar aí para tem registros, não sei se, pessoal, não sei se você tem, qual que era a ideia do governo, do Estado, ao eliminar, queria de vez, assim, expurgar a religião mesmo da realidade, será? Olha, pelo que o historiador, né, pelo que o Jorge Minoir diz no livro dele, não era um expurgo, não foi assim feito tipo vamos fazer um mutirão e vamos destruir tudo. Era uma desconstrução contínua, né, que teve alguns momentos, né, não foi um movimento, durou 10 anos, né, na verdade, o movimento todo, entre 25 e 35. Não foi um movimento linear e extremamente violento durante 10 anos, não. Foi uma crescente e depois uma queda, né? Então, a partir das influências internas, porque aí dentro desse circuito, você tem que avaliar também, considerar também, né, os conflitos internos da própria União Soviética, do próprio Partido Comunista. Você tem que considerar também os expurgos que Stalin mandou fazer aos seus opositores, ao que ele considerava seus opositores, né? Só um dado importante. Em cerca de 10, 15 anos, não existia mais um revolucionário do processo revolucionário de 1917 vivo. Todos foram mortos por Stalin. Né? E os trabalhadores, os componentes do partido, segundo o Jorge Minoir, que tinham religião, simplesmente por ter religião, mas ainda exercitarem a sua fé de forma privada, ou seja, dentro da sua casa, sofreram também penalizações. Né? Então, percebe-se ali um movimento ditatorial, né?
que aí, não, aí, por que eu falo ditatorial agora? Porque a gente não pode nomear imediatamente um regime socialista ou pretensamente socialista de comunista só porque é socialista. Não. Uhum. Mas ali, naquele momento, o movimento e de fato, o que ele conseguiu fazer foi transformar a revolução em uma ditadura burocrática, né? Uma ditadura que não quis dar sequência ao processo da internacionalização da revolução e todos os processos que tinham sido aprovados na revolução. Inclusive, a Constituição foi toda mudada. A Constituição foi toda mudada. Entendi. Na live que eu fiz com o Lucas Papa, a gente passa por todas as constituições. Quem tiver a oportunidade de assistir, pode ir lá no meu canal e assistir. Eu também fiz recortes, né? Ah, que legal. Aí fica mais... Porque a live durou, viu? A live durou 3 horas, cara. Quantas constituições vocês... Olha, eu acho que a Rússia teve até a atual agora, são 5 ou 6. Caraca. Inclusive, na Constituição, na época, eu não lembro agora, acho que é de 1978, ou seja, quando a restauração capitalista já era algo inevitável, já começava ali de uma forma inevitável, essa Constituição dizia expressamente que era proibido a opressão contra os religiosos. Ou seja, estava reconhecendo ali, aí depois de outros processos, né? Que foi os processos depois da morte do Stalin, que a União Soviética fez um trabalho mais ou menos ali para tentar fazer ali uma correção ali de rota e também de moralização do partido, vamos dizer assim, né? E resultou também nesse item da Constituição, ou seja, não pode mais oprimir os religiosos. Não pode mais oprimir os religiosos. Conclusão, Matheus, não deu certo e não vai dar certo nunca. Aí nesse ponto eu concordo com você. Esse objetivo não pode ser o objetivo do partido. Exato. E por consequência não pode ser o objetivo de quem é ateu e quem é de esquerda, que é destruir a religião. Do ponto de vista histórico, é uma inconsequência, e na verdade é uma inocência, na verdade, porque isso não é possível. Isso não é possível, você destruir o que está na mente das pessoas. Concordo. Não, é convencimento, né? Não tem outro caminho. Obviamente, conflitos vão acontecer, são inevitáveis, né? Estão aí, fazem parte da história. Agora, a questão, né, tem vários comentários, eu estava vendo os comentários do Lucas, a gente tem o Lucas é um camarada anarquista nosso aqui, mas eu não vou avançar, viu, Lucas, com esses debates, porque a gente precisa fechar aqui. Você pôs muitas questões, não dá para a gente abordar aqui na live agora. Mas, bom, eu acho que deu para a gente dar uma geral, né, o Luciano, o pessoal ter uma ideia. Foi, assim, para mim também, como eu disse, eu sempre repito, eu estou começando a estudar o marxismo também, principalmente a parte histórica. É muita coisa, gente, para estudar. Muita coisa. É uma vida. É uma vida. Se você quiser realmente... Porque, assim, são questões filosóficas, são questões científicas, por causa das questões econômicas, se você for para o lado econômico. Aí tem a questão histórica, tem a questão política. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, hoje estou muito feliz mesmo de receber você aqui, porque eu tinha algumas dúvidas e deu para, pelo menos, botar umas pecinhas no lugar em relação a essa questão da religião lá na União Soviética. O que você recomendaria para a gente de leitura sobre isso aí? Você teria alguma coisa em mente? Então, cara, eu só consigo recomendar, porque tem essa leitura que eu falei, né, da Aretha Franklin. Tá. Mas está em inglês, né? Caramba. Tá em inglês, esse é o problema. Você falou. Não, ainda não tá. Então, de repente, ficar aí pesquisando, porque me parece, segundo o Ricardo Russell,
é uma das principais referências, né, que ela mergulhou realmente para estudar isso, fez uma historiografia de fato dessa questão, né? Agora, é, a gente pode ter acesso, como eu tive, ao livro do Georges Minoir, que é um livro desse Eu tenho tamanho. ele aqui. Você tem ele É aí? Minoir que fala? Eu achava que era Jorge. Minoir, que é francês, Eu achava que era Jorge Minois, porque é o jeito que escreve, né? E eu já vi gente falando, eu tenho ele aqui, ó. Aliás, chegou essa semana. Fica Que invertido, mas bom. é a história do ateísmo, né? Vou começar a ler. Mas Exatamente. é um catatal, né? São acho que 800. Eu li 800 tudo, cara. Eu li quase toda essa 800 Bíblia. páginas. Essa Bíblia foi toda lida por mim. Vou começar em breve. A gente tô me engajando nesses temas, quero produzir, a gente tem que estudar, né? Para passar também alguma coisa mais concreta e com alguma fonte para as pessoas, né? Isso é importante. Luciano, cara, muito obrigado mesmo, tá? Acho que a gente vai fazer outras lives aqui. Hoje foi uma para a Bom. gente se conhecer. Mais para frente a gente pode de repente pensar numa mais temática, porque daí a gente consegue aprofundar, porque em 1h40 aqui não dá para a gente ir muito a fundo. Hoje foi mais para a gente se conhecer, mais uma apresentação do trabalho que você faz na internet, né? Prazer te me apresentar o seu trabalho para o pessoal aqui do Pantarrei. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aí as últimas palavras com você. Cara, não, imaginei, eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que se apoiar, né? Como eu disse lá no começo, o ateísmo brasileiro é muito heterodoxo, né? É difuso, né? Vamos dizer assim, não tem uma linha, não tem uma organização, né? Nós tivemos o histórico da ATEA, que acabou... Associação, né? Da associação, enfim. Eu vi agora o pessoal está querendo fazer novamente um congresso, eu acho interessante, mas já colaborando que vocês por acaso forem assistir, eu acho que esse congresso tem que fazer um balanço, né? Tem que fazer um balanço desde a ATEA até agora. Enfim, eu acho importante você trazer esse assunto, né? Por quê? Você coloca a necessidade política das pessoas junto da necessidade filosófica. Isso que falta muito, né? Eu vejo que muitos ateus, eles estão meio perdidos nesse circuito aí. Entendeu? Eles não sabem para onde vão. Eles muitas vezes têm um nível relativamente avançado filosoficamente do ateísmo, mas politicamente ele é conservador ainda, não faz sentido. Não é que eu estou dizendo que é obrigatório, né? Senão a gente contradiz tudo que a gente discutiu aqui. Mas não faz muito sentido, né, um ateu brasileiro ser reacionário, ser bolsonarista, por exemplo. Não faz muito sentido. Muito louco. Porque tem, né, cara? Tem, infelizmente, bastante. Então, é uma reflexão que eu deixo aí. E liberais, muitos liberais também, né? Eu acho que os liberais ainda têm vamos dizer assim, um lastro racional um pouco mais organizado. Mas os reacionários não. Então, quer dizer, como você pode ser ateu e defender o Deus acima de todos? Um sujeito que quer que o Brasil coloque Deus acima de todos. Não faz o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido o contrário, querer transformar pelo ateísmo o Brasil no Estado ateu. Né? Então, historicamente, não é que o comunismo não deu certo, porque o capitalismo também não deu certo, não está dando certo. Né? Então, o comunismo dará certo quando ele for inevitável. Né? Assim como Trotsky diz, a revolução ela só é impossível até o momento que ela se torna inevitável. Então, deixo essas palavras aí e agradeço demais, né, ao Matheus aí e boa sorte no seu canal, no seu desenvolvimento. Espero que vocês estejam assistindo aí também. Dê uma passadinha lá no meu, conheço o conteúdo. Eu não tenho tanta regularidade assim
enfim, tem outras tarefas, É outras muito militâncias. difícil manter um canal, né, cara? Nossa, gente, É dá muito um... difícil. Nossa, cara, muita profissionalização, né? Mas É, estamos aí, a gente vai jogando o conteúdo no ar aí para ficar, pelo menos, né? com certeza. Cara, mais uma vez, brigadão. Pessoal, então conheçam lá, Não Creio, né? O nome do seu canal, né? Não Canal Não creio, Creio, né? Conheçam lá o canal do Isso. Luciano, ele faz um trabalho muito massa lá. E, cara, vamos combinar novos encontros, tá? A gente acho que tem muito... Quero ver você lá no canal também, Estou à logo mais disposição. aí, tá bom? Vamos lá trocar ideia, com certeza. Brigadão, viu? Gente, Valeu, obrigado irmão. pela presença de vocês, tá? José, Lucas, o Davi teve por aqui também, o Gabriel, né, comentando. Obrigado. A gente vai tentar fazer essas lives do Papo Dialético um pouco mais constantes. Estou tentando organizar a agenda aqui, mas fiquem de olho, principalmente na comunidade, sempre que tem live um dia antes ou no dia de manhã, eu sempre ponho lá na comunidade do canal, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Mais uma vez, Luciano, obrigado. E, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pantarei. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até Valeu. mais. Um abraço.